Olha, você sabia que entrar em um hospital é mais arriscado do que viajar de avião? Pois é, a gente vai saber porque a partir de agora nós estamos aqui com um especialista em segurança do paciente, Alan Agra. Alan, antes de mais nada, um bom dia, obrigado por estar conosco. Eu, sinceramente, tinha mais um medinho de viajar de avião. Bom dia, Elias. Mas geralmente a turma tem muito medo de viajar de avião por desconhecimento, por achar que é inseguro, mas de fato a gente tem sérios riscos quando a gente entra dentro do hospital, principalmente os hospitais que não trabalham práticas de segurança do paciente. Mas o que é que acontece? De fato é mais arriscado porque eu já estou doente, a tendência é que eu venha a perder a vida ou ficar mais doente do que quando entrei, ou tem algo mais nessa discussão? Tem algo mais. Na verdade, são basicamente erros ou falhas na assistência à saúde que muitas vezes não precisariam acontecer ou acometer ao paciente ou situações relacionadas a infecções de saúde. Então, imagina que você vai fazer uma cirurgia dentro de um hospital e, por acaso, você leva uma queda. E dessa queda, que não precisava acontecer, você tem um novo ferimento, tem uma nova fratura. Essa fratura lhe leva ao óbito. Ou seja, você entra para fazer uma cirurgia e acaba indo a óbito por conta da queda, não por conta da cirurgia. Ou uma ferida que está aberta e essa ferida acaba sendo um campo aberto para infecção. Se não tiver um ótimo controle de infecção, um combate à infecção hospitalar, também vai ocasionar uma situação grave lá na frente. Então, são diversas falhas que podem ocorrer para que, de fato, esses riscos sejam muito latentes. Bem, os números da Organização Mundial de Saúde falam em mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo por danos associados aos cuidados em saúde não seguros. 1 em cada 10 pacientes. Essas mortes estão associadas a erros de assistência, como você está colocando. Agora, a probabilidade de um acidente aéreo acontecer é de 1 em 10 milhões de passageiros. Vamos andar mais de avião, né? Então tá tudo certo viajar de avião, até porque você não vai morrer de avião, é muito raro isso acontecer, é mais fácil de fato, nesse número que você apresentou aí, relacionado a óbitos, é mais fácil o óbito acontecer dentro da unidade hospitalar, caso ela não institua boas práticas de segurança do paciente. Agora, Alan, a ideia que a gente tem de hospital é de que é tudo muito pensado, muito previsível, porque existem os protocolos, as tratativas, as terapêuticas todas, e tudo tem um passo a passo. Ou não é assim? Aí eu vou lhe trazer um dado do estudo que a gente fez recentemente. Em Alagoas, nós temos cerca de 4.126 serviços de saúde estabelecidos segundo o CNES, cadastrados oficialmente no CNES. Desses 4.000 serviços cadastrados, apenas 52 possuem o que a gente chama de núcleo de segurança do paciente. A gente está falando de menos de 3%, ou melhor, se a gente considerar esses 4.000, é menos de 1% dos serviços de saúde de Alagoas, eles possuem núcleo de segurança, ou seja, um time de profissionais internos composto por uma equipe multidisciplinar, médico, enfermagem, administrador, um time interno para cuidar de práticas de segurança, para que essas práticas de segurança evitem esses erros. Então, significa que nem todos os hospitais, por mais que a gente ache que estão preparados, por mais que o marketing seja muito bonito, que a ambientação seja muito bonita, nem sempre os processos que não são vistos estão tão legais. Inclusive, os próprios lugares, instituições de saúde, não só hospitais, como outros serviços de saúde, desconhecem os seus próprios erros. Não sabem os erros que eles têm. Coisa interessante. Dá para a gente citar alguns procedimentos que parecem muito, muito simples e que muito provavelmente não estão sendo feitos ou estão sendo feitos, mas não na sua totalidade? Perfeito. Vou considerar um procedimento, geralmente, quando a gente vai fazer uma cirurgia, ou uma pessoa que está acamada dentro de um hospital. Ela, quando está acamada no hospital, se ela tiver algo que a gente chama de fragilidade capilar, ela tem fragilidade no tecido, então ela pode abrir escaras, ela pode abrir algum tipo de pele abrir aqui no corpo dela. Se não houver um cuidado da equipe em trocar sempre o paciente de posição quando ela estiver acamada, por exemplo, vai facilitar a abertura maior dessas feridas na pele desse paciente. Então, isso, por exemplo, se a gente não tivesse a prática instituída de sempre estar trocando o paciente de posição para isso não acontecer,
teoricamente a gente vai ocasionar que essa ferida ela continue aberta por mais tempo, ela não feche e ela cause, sei lá, na frente a aquisição de uma infecção que não precisava acontecer. Ou, no caso de uma queda, o exemplo mais simples é a queda. O paciente que sai de um exame, por exemplo, um exame de endoscopia, recebeu uma sedação ali para fazer, mas ele não tem um cuidado, ou a equipe não tem um cuidado de retirar o paciente de forma correta, já que ele está sedado, da maca para transferi-lo para outro lugar. Nisso, o paciente leva uma queda, porque está sedado. Ele não precisava tomar aquela queda. Dessa queda, se o paciente for um frágil, se for idoso, se for alguém que de fato tem alguma questão nos ossos, por exemplo, ele pode levar uma fratura. Essa fratura pode causar alguma perda de mobilidade. Tá, mas se for um jovem, vai só causar um arranhão. Mas é dano ao paciente da mesma forma. Há quem reclame de que, entrou para cortar a unha e saiu sem a mão do outro lado, a mão esquerda. A unha era na direita, ele ficou com a esquerda lá. O que é que acontece? A gente não está identificando bem, não tem protocolo para identificar quem é o Elias, quem é o Alain. Higienização, as mãos. Quando eu falo dessa questão aí da identificação, eu digo porque até chegar na sala de cirurgia, eu passo por 3, 4, 5 pessoas diferentes. Perfeito. Ou o pessoal tem uma comunicação que a gente desconhece, telepática, por exemplo, então eu não sei como é que ele sabe que eu sou eu. Perfeito. É bom você citar isso porque anteriormente a gente até conhece muito caso na mídia como o erro médico, né? O erro médico, o erro que aconteceu na sala de cirurgia, que a gente está falando aqui, mas muitas vezes são erros de processo antes mesmo de chegar até o profissional de saúde. E esses erros de processo podem vir desses processos que vêm antecipadamente na própria recepção, no acesso do paciente, quando a gente vai configurar ali o cadastro do paciente. Dentro do contexto de segurança do paciente, existem boas práticas. As mais conhecidas são as 6 metas internacionais de segurança do paciente, entre elas identificação segura, que é identificar corretamente o paciente durante toda a sua passagem, com o nome dele completo, com a data de nascimento, comunicação segura, higienização correta das mãos, que a gente aprendeu muito na pandemia, como higienizar. Então, os profissionais de saúde precisam estar a todo momento fazendo a correta higienização das suas mãos. Cirurgia segura, protocolo de prevenção de queda, prevenção de lesão por pressão, uso e administração de medicamentos de forma correta, porque isso é uma coisa prescrição de medicamentos acontece muito de a turma errar uma dosagem. Então, bota um 0 a mais, bota esquece do M no miligrama, bota um grama, enfim, esquece o L no miligrama. Então, essas altas dosagens que podem acontecer, ou errar o medicamento, existe uma interação medicamentosa que não deve acontecer. Então, são situações, práticas que a gente consegue prevenir dentro do serviço de saúde que não cause algum erro, alguma falha que gere dano ao paciente. Bom, isso tudo tem solução? Tem solução. Tem solução. Existe uma RDC, que é uma resolução da Anvisa, desde 2013, então a gente tem 11 anos com essa RDC, que determina que todo serviço de saúde precisa instituir o núcleo de segurança do paciente, ou seja, ter um time de profissionais que trabalhem em prol disso, para que todos esses protocolos, essas boas práticas sejam instituídas e que, de fato, o serviço se torne mais seguro. Lembrando que isso é uma questão legal. É obrigatório todo o serviço de saúde ter o núcleo de segurança do paciente, segundo a Anvisa, desde 2013. Então, inclusive, dia 1º fez 11 anos, que foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, a gente está falando de algo que, teoricamente, é recente, são 11 anos que o Brasil institui isso como obrigatoriedade para os serviços, mas globalmente, enquanto enfim, a OMS, a gente está falando isso há 25 anos. É recente, mas isso precisa ser cada vez mais difundido entre profissionais de saúde, entre serviços de saúde e a gente também com o paciente, porque a gente como paciente, a gente está dentro desse circuito, né? E a gente precisa tomar cuidado também, né? Bom, e o paciente, aqui eu vou falar do paciente brasileiro, ele acredita tudo à instituição hospitalar, à instituição de saúde, para ser mais genérico, e principalmente a figura do médico ou médica. E parece que do lado contrário, eles também acreditam de que o paciente nada sabe, ou nada precisa saber, porque eles sabem tudo. Isso.
Todos não estão perdendo nessa relação, não, Alain? Todos. Inclusive, financeiramente, isso deve custar muito caro. Perfeito, isso custa, porque imagina um paciente que vai ficar internado dentro de um hospital por um dia, mas por acaso, por um erro que não deveria acontecer, ele precisa ficar internado mais 3 dias. Alguém vai pagar essa conta do paciente uma queda, vai ficar um mês lá. Isso, alguém vai pagar essa conta. E essa conta, por exemplo, às vezes nem é da instituição do hospital, é da fonte pagadora. Seja a fonte pagadora o público, o SUS, ou a fonte pagadora a operadora de saúde ou seguro. Só que no fim da história, se for a operadora de saúde, para quem vai essa conta? Para o paciente, que paga o seu plano de saúde. Então ele vai ter um alto índice de registro lá junto ao plano de saúde e no próximo ano ele vai colocar a inflação, o plano de saúde dele aumenta por conta de um erro, de uma falha que aconteceu na assistência. Então, financeiramente, isso é ruim para todo o sistema de saúde, não só enquanto segurança para o paciente, no cuidado, mas inclusive em custos, porque gera custo para o serviço. Esses custos, inclusive, são custos que muitos serviços desconhecem. Se eu não conheço o erro que a minha equipe faz, se eu não conheço os erros que existem no processo hoje, talvez eu não saiba o quanto que eu estou desperdiçando fazendo as coisas erradas. Por exemplo, dispensando medicamentos que não devia dispensar, tendo falhas, que essas falhas me custam alguma coisa. Então, essa redução do custo poderia até acontecer se eu tiver práticas de segurança do paciente. E, aliás, essa situação do medicamento, o Brasil é especialista, né, em perder, porque você só precisa de 5, porque são 5 dias para você tomar aquele antibiótico lá. Por que te vende uma caixa com 20, com 15, com 30? Por que isso não pode ser fracionado? Então é na ideia do ganhar mais, perdem todos, absolutamente todos. Alain, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Ótimo dia para você.